Vamos começar o nosso programa falando de receita gostosa e saudável ainda. Letícia Santana está com a gente aqui, nutricionista, pela primeira vez no nosso programa. Primeira vez. Então é claro que a gente quer conhecer um pouquinho a Letícia, né, Letícia? Sim. Há quanto tempo que você é nutricionista? Eu sou formada no ano de 2020. 2020, é recente. Sim. Vai fazer 6 anos aí. O que te levou para o mundo da nutrição? Olha, eu fiz uma faculdade totalmente diferente. Eu comecei fazendo química industrial, que não tem nada a ver comigo. Verdade. E aí eu falei, cara, eu não gosto muito desse curso. Vamos ver o que se me identifica. Eu e minha mãe tivemos a oportunidade, né, de procurar outro curso e acabei ganhando uma bolsa na nutrição. Quando eu fiz nutrição, eu não sabia que era o que eu gostava. Comecei o curso no primeiro semestre e falei, é isso. É o que eu quero para minha vida. Então você descobriu na própria faculdade? Sim, na própria faculdade. Começou despretensiosamente. Exatamente. E gostou? E amei. Nossa, adorei. O curso foi perfeito para mim do início ao final. E hoje você atende mais algum grupo de pessoas? Como que é o seu atendimento Sim. hoje? Atualmente eu trabalho em uma academia. Eu estou no consultório dentro de uma academia, Optimus. E aí também eu faço atendimento particular. Então eu tô nas duas coisas. E o pessoal te procura mais pra quê? Pra perder peso, pra ganhar mais massa, como que é? Os dois, mas o que mais me procura é emagrecimento mesmo. Acredito que hoje tem, né, tantas pessoas procurando, então geralmente é o emagrecimento. E qual que é a maior dificuldade para as pessoas assim que procuram emagrecer, que você vê assim no consultório? O pessoal fala, nossa, doutora, eu não consigo fazer isso ou aquilo. Qual que é a maior dificuldade? Tempo. O tempo. Tempo é uma das maiores dificuldades. Às vezes a pessoa Come de fala, qualquer jeito. eu não tenho tempo de fazer isso e acaba recorrendo a comidas congeladas, ou não tem tempo de cozinhar mesmo, não tem tempo para sentar e fazer aquela refeição. Então, eu acredito que seja um dos que eu mais pego de dificuldade aí. Vai comer salgado, fast food. Exato. Principalmente para quem está em alimentação. escola, faculdade. Então, assim, hoje a gente vê escola com grande quantidade de salgados para venda, né? Salgadinhos empacotados. Então, tem sido, né, a maior dificuldade. Legal, tá vendo, gente? E hoje a Letícia trouxe pra gente um frango saudável. Por que você Isso. considera essa receita assim saudável? O frango a gente já sabe que tá nas dietas aí, Sim, né? Tanto pra quem quer perder quanto pra quem quer ganhar massa Sim, muscular. sim. Mas por que essa é realmente saudável? Então, eu escolhi essa receita primeiro porque a gente tem uma proteína magra, que é o peito de frango, e a gente também vai trocar algumas coisas para se tornar mais saudável. Então, por exemplo, a gente vai pegar a farinha de trigo, colocar a farinha de aveia, que é mais rica em fibra, então vai ajudar na saúde intestinal. A gente vai pegar uma receita que comumente as pessoas não conseguem colocar legumes ou verduras. Você pegou uma torta de frango, vamos dizer assim, normal, e transformou em saudável. Exato. É uma receita sua, então? Você foi substituindo? É, basicamente. Mas a gente vai pesquisando algumas coisas que dá certo, que não dá certo, sim. Que legal! E o gosto? É uma delícia. É? Não perde nada? Não pra vem com aquela esse negócio de receita saudável, não é gostoso não, que é sim. Então vamos passar os ingredientes? Vamos. Eu vou dizendo, você vai me falando se tá tudo certo. Pode Combinado. ser? Você em casa, papel e caneta na mão, para você anotar os ingredientes e arrasar aí na cozinha, tá? Você vai precisar de 600 gramas de frango, não é isso? Sim. Meia cebola, Sim. 4 dentes de alho, Sim. 2 tomates, brócolis a gosto e cenoura também a gosto. Esse foi para o recheio. Para a massa, você vai precisar de 200 gramas de farinha de aveia, 3 ovos, 300 ml de leite, 50 ml de azeite ou iogurte natural, 1 colher de sopa de fermento e o sal. Sim. Só isso? Só isso. Só isso tudo? Perfeito, só isso tudo. Bom demais. Mas é fácil, prometo. Então tá bom, daqui a pouquinho eu volto então pra gente começar. Tá Pode bom, ser? combinado. Passamos os ingredientes. Passamos. Torta de frango saudável. Se você Saudável. perdeu, não precisa ficar triste não, tá bom? Vai passar no rodapé, ou então depois também você pode pegar lá no YouTube, que vai ficar gravado lá pra você, tá bom? Se você perdeu algum passo aqui. Mas vamos começar? Qual que é o Vamos. primeiro passo? A gente vai começar primeiro pelo recheio, Certo. tá? Então, Primeiro, eu quero saber como que você fez aquele frango desfiado. sim. Aquele frango, ele foi só cozido mesmo e desfiado. Tá Sem temperadinho. tempero? Sim. Salzinho. Pode temperar da forma que você quiser. Pode colocar açafrão, orégano, sal, tempero baiano, qualquer um que você quiser. Opcional, então. Opcional, Tá A única coisa que a gente precisa evitar aqui para essa receita ficar mais saudável
é os temperos artificiais que a gente tem aí, né? O sazon, que são ricos, né, em muito sódio. Então, é importante a gente ir mais para os temperos naturais. Combinar. Certo? Tá bom. O doutor tá ali, ó, já tá até me olhando, falando isso daí. Muito Tá bem. certo, doutor? É isso mesmo? Então tá bom. Muito bem. Então, a gente vai começar. Sim. Médio, alto. Pode ser. O médio. 2, mais ou menos. 2? 2 tá bem baixinho. Então, vai. Então, Vamos aumentar meio. um pouquinho. Então tá, Então, meio, tá. Vamos meio. Temperatura média aí. A gente vai usar o azeite, que é uma gordura mais saudável, pra gente poder começar dourando a cebola e o alho. A gente vai começar com a cebola, porque eu não quero que o alho chegue a dourar muito. É só pra soltar ali o cheirinho dele. Por quê? Se a gente queimar bastante aquele alho, ele perde todas as propriedades. Então, as propriedades antioxidantes, a gente acaba perdendo, né, por fritar ele demais. Ah, olha a dica, hein? Olha a dica. Então, aqui eu tenho meia cebola picadinha. Bem temperada, a gente já tá vendo. Bem temperada vai ser. Comida saudável tem que ter tempero. Vamos aumentar um pouquinho pra gente ir mais rápido. Vai aumentar mais um pouco? É isso. Aqui. Pra gente começar a fritar essa cebola aqui. Frita, frita, frita. Frita, frita, frita. E aí a gente entra também com o alho. Lembrando que não é interessante deixar ele queimar. Tem que ser aquele douradinho só pra soltar o arominha dele. E já que a gente está falando sobre câncer, né? Esses alimentos são antioxidantes, são interessantes nesse processo, que aí pode diminuir o processo inflamatório. Então é importante. Ó, o cheirinho já subindo. Doutor, o senhor já falou que a alimentação... eu também. A alimentação é indispensável, a boa alimentação, né? Com certeza. Quem procura o senhor, que tá com aquela dúvida se o que muda no cardápio, o que não muda, o senhor pede para fazer essa orientação com o nutricionista? Sem dúvida. Hoje a gente tem uma área na nutrição dedicada à oncologia, né? Então, hoje o nutricionista oncológico, ele é parte fundamental da equipe, né? Até porque, à medida que o paciente vai fazendo os tratamentos, a própria percepção alimentar dele muda também. Então, o gosto dos alimentos, então às vezes ele vai sentir mais um determinado gosto, ele tem algumas preferências alimentares, o apetite reduz em alguns momentos. Então, ter o suporte e o apoio da nutrição é, assim, indispensável também, inegociável, né? Legal. A gente fala. Então, isso é super importante. E a gente também tem alguns mitos, né? Um dos primeiros mitos é que o açúcar alimenta o câncer. Não é. Não é verdade. Não é assim que acontece, não é verdade. Então, às vezes, chegam pacientes lá que, assim, estão sofrendo, isso eu citei só um dado, por algo que não necessitaria ele estar ali sofrendo. Então, hoje, esses mitos nutricionais da oncologia também acontecem. Tem que tomar cuidado. Tem. Tô vendo que você já colocou o frango. Porque senão a gente ia perder Senão ia fritar muito, né? Aquele o alho. ponto do alho que a gente comentou. Então, aqui eu tenho 600 gramas de frango desfiado. E aí, você pode temperar da forma que você quiser na sua casa. Rende muito, né? Rende muito, sim. Aqui é uma torta bem recheada. E como a gente estava falando a respeito também Quer me dar? das crianças, a gente consegue também fazer para as crianças levarem para a escola. Então, evitar, né, os alimentos ultraprocessados. A gente pode usar aquelas forminhas de cupcake, sabe? Para fazer as tortinhas individuais, também fica interessante. Essa Aí- torta aqui, se eu colocar ela na geladeira, ela dura? Dura Quanto? 3 dias. 3 dias. 3 dias. E a gente pode congelar também, tá? Ah, e Pode congelada ela congelar. dura quanto tempo? 60 dias. Ah, E aí, só boa tomar opção. cuidado para Ah. armazenar bem certinho, Como para não que é o ter... armazenamento? A gente tem os saquinhos, os próprios saquinhos que a gente encontra no mercado, coloca, lacra, leva para o congelador. É importante também identificar o dia que a gente congelou, né? Pra gente não esquecer aquela data e não passar da data da validade. Certo? O que a gente vai fazer agora? O que torna essa receita mais saudável ainda? A gente vai colocar algumas verduras. Então, aqui eu escolhi o tomate, a cenoura e o brócolis, mas as pessoas também podem brincar com outros vegetais. Pode colocar abobrinha ralada, milho. Então, são diversas opções aí à sua escolha. Então, aqui eu vou colocar o brócolis, ele tá cru mesmo, porque quando a gente for fazendo o frango e assar, ele já vai chegar, cozinhar. já vai cozinhar, sim. O brócolis, ele é rico em quê? Ele é antioxidante também. Então, ele vai, Antioxidante. sim, ele vai atuar nessa parte dos radicais livres, que são as células que são associadas com o envelhecimento, com o desenvolvimento de doenças, por exemplo. Então, todos esses alimentos que eu tô colocando aqui são antioxidantes, ricos em vitaminas e minerais,
beta-carotenos, que também são importantes para nossa saúde. Então, ó, deu bastante recheio. Então, quanto mais legumes a gente colocar, Melhor. melhor ela vai ficar e mais recheada. Aqui eu vou colocar a cenoura, acho que eu nem vou colocar tudo. Vai ficar Crua bastante. também. Crua também. Cenoura é bom pra quê? Ai, a cenoura. É bom pra vista? É bom pro cabelo, pele, unha, maravilhosa. Tem gente até que faz suco, né? De E é cenoura gostoso. com beterraba. É, com beterraba, com Aham. laranja. Sim. Eu gosto, bastante. Você vai me ajudando aqui? Aham. Vai colocar mais ou não? Não, vou Não? colocar só esse aqui, já é o Ok. suficiente. E por último, a gente vai entrar com o tomate. Ah, aqui desligou, será? Não, tá normal. Vou aumentar um pouquinho. E aqui eu vou colocar um pouquinho de tomate, também não vou utilizar tudo. E o tomate? Ah, e o Entra no quê? tomate, gente, quem não gosta de tomate, né? É difícil achar. Geralmente os legumes são, Mas ele tem alguma funcionalidade? sim, pro corpo no geral. Pele, unha, cabelo, saúde cardiovascular. Todos esses alimentos que eu estou colocando aqui, ele tem essas funções para o nosso organismo. Então, na saúde, né, neuro é importante. E fica mais saudável, né? Nossa Eu tô torta. com vontade de comer o frango, até sem a torta já. Olha aqui que De tão recheio bonito bonito, que tá. não é? Então, esse aqui é o nosso recheio. E aí você pode brincar com os legumes, colocar aquilo que você preferir. Aqui eu escolhi esses porque são os mais práticos que a gente tem em casa. E são os aceitáveis, né? Pra maioria. É isso, nosso recheio tá pronto. E agora a gente tem a massa pra fazer. Reserva então, o Reserva recheio. então e vamos pra massa. Ok. A massa O que vai precisar também. da massa? A massa também é bem rapidinho. Porque a gente faz ela no liquidificador. Certo. Então coloca todos os ingredientes, bate e a gente já tem a nossa massa. Letícia, vou até mostrar aqui, ó. Vamos. A Eva falou assim, boa tarde, Keis. Pergunte à nutricionista se pode colocar na receita repolho. Pode. Pode? Pode brincar com o vegetal que você quiser, não tem problema. Então Pode tá colocar sim. Pronto, Eva. Pode colocar o que você quiser, ó. Pode colocar o que você quiser. Beijo Eva. grande pra você. Inclusive, vamos mandar aquele beijo especial. Quem é que tá assistindo a gente? Vovó. A vovó. Ione. Ione, vovó Ione. Um beijo. Beijo grande pra senhora. A netinha tá arrasando aqui, brilhando. Tá vendo aí, né? Deve estar super orgulhosa. Ah, viu? com certeza. Beijo pra senhora, viu? Um beijo. Fizemos o recheio. Fizemos Agora tá o na hora da recheio. massa. Isso. O que vamos precisar da massa? Agora, pra massa, a gente vai começar. A gente vai utilizar ovos. Primeiro, a gente vai quebrar aqui os ovos. 3 ovos. 3 ovos. Isso. Então, tudo no liquidificador. É importante a gente quebrar um lugarzinho antes, né? Né? Aqui a gente tá fazendo o contrário, A mas... gente tá fazendo ao contrário, mas agora a gente Se conserta. você quiser quebrar aqui, ó, É. pode quebrar aqui, ó. Pronto. Fica mais segura isso fácil, pra mim, né? pra Eu gente seguro não- pra você. Vai aqui, né? Vai que tá Vai que premiado. rola aqui. 2. Isso. Quais são os nutrientes que tem no ovo? Ovo, proteína, tem gordura boa. Super importante no café da manhã. Nossa, adoro. Meus O pacientes ovo ele é todos. usado tanto pra emagrecer quanto pra engordar? Os dois, sim. Igual o brócolis também, Sim, né? Sim, é uma fonte de proteína que a maioria das pessoas consomem, né? Aham. E a gente consegue atingir a proteína mais rápido com os ovos. Então, para emagrecimento, a gente usa em média de uns 3 ovos por dia, basicamente. E a massa magra, né, dependendo do tamanho da pessoa, do peso, a gente consegue utilizar aí de 5 a 6, né? Então, é um alimento super versátil. E a gente consegue fazer várias receitas com ela, né? Demais. Muitas receitas. E agora o segundo passo que a gente vai colocar é 300 ml de leite. Você pode utilizar também o desnatado, porque o desnatado tem menos gordura, então vai deixar a nossa receita ainda mais saudável. Tá bom. Então eu vou utilizar aqui 300 ml de leite. Agora a gente vai colocar o iogurte natural. O iogurte natural, ele não tem açúcar, então é perfeito. Se caso você não tiver o iogurte, pode utilizar o azeite também, que é uma gordura boa. Ok. Mas aqui a gente vai utilizar 2 colheres de sopa bem cheia de iogurte natural. Ah, é pouquinho. É pouquinho. É só para dar uma umidade na massa. Tá.
certo? E por último, a gente vai utilizar a nossa farinha de aveia. Rica Aquela em bem fibra. fininha, né? Bem fininha, essa é a farinha mesmo. Se a gente utilizar o farelo, por exemplo, não funciona, não vai dar textura de massa Tá. e nem o flocos, então tem que ser a farinha mesmo. Então, rica em fibras, né? Saúde intestinal. Então, para quem tem um trânsito intestinal aí travado, é uma ótima opção a aveia. Então, a gente vai colocar, deixa eu pegar uma colherzinha. Pode ser pequena? sim? Pode, para não fazer bagunça aqui na hora da gente colocar. Então, aqui eu tenho 200 gramas de farinha de aveia. E agora a gente vai bater essa massa, simples assim. Quanto tempo? Pode ser só um minutinho mesmo, Ah, é é só para os rápido? ingredientes se misturar. Sim, é bem rapidinho. Então, a gente fecha aqui. E o fermento deixa por último, a gente não coloca ele agora. Bate tudo no liquidificador. Vai. Misturou todos os ingredientes? Assim Deu que nem misturar, tempo da gente dançar. Deu nem tempo da dança. Aí a gente coloca só por último o fermento. Aí Tá. o fermento, a gente não precisa bater ele muito. Só dá misturadinho. só um sushinho. Aqui. Só dá um sushinho bem rápido, ó. Pronto, é o suficiente. A gente não pode bater ele muito, certo? Agora a gente vai pro principal, nossa montagem. Ok. Certo? Aqui eu tenho uma forma e a gente precisa untar ela. Então, eu vou utilizar azeite, porque é uma gordura boa. Vamos colocar aqui. Então, a gente vai utilizar... Eu tô usando esse pincelzinho aqui, porque fica mais fácil. Então, você pode utilizar aí na sua casa. Passe aqui. Só pra receita não grudar mesmo. Pra depois não ter o trabalho de tirar. O forno já tem que estar O pré-aquecido? forno a gente já pré-aqueceu em 180 graus. 180 graus, tá. Isso. E aí você pode assar essa torta 40 minutos a 180 graus. Certo? Já tá untadinha. E agora a gente vai começar a montagem da nossa torta. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Utilizar metade da nossa massa. Então, a gente vai jogar aqui. Olha a textura da massa, Ó a gente. textura. Ela é líquida, né? É líquida, sim. Então não deu errado não, gente. Deu não, gente. É líquida mesmo. É líquida mesmo. Geralmente, quando a gente faz com a farinha de trigo, ela não fica tão líquida. Fica um pouco mais grossa. Sim, mas é comum a farinha de aveia deixar a textura assim mesmo. Tá. Mas quando assa, é a mesma textura. Agora a gente vai colocar o nosso protagonista, nosso frango. O recheio O delicioso, que eu tô quase recheio. comendo aqui. Enquanto ela tá fazendo a massa, eu quase peguei aqui, ó. Porque tá Olha cheiroso. quanto ficou bonito. Então, a gente colocou aqui brócolis, cenoura, tomate. Mas aí, já aproveitando a dúvida da Eva, foi a Eva, né, que Foi. perguntou? Pode colocar o vegetal que você preferir. Milho, abobrinha, Milho deve ficar bom, hein? deve ficar bom. Com certeza. Azeitona, Azeitona, palmito. palmito. Você pode fazer ela bem recheada. E pode fazer também de outras formas. Por exemplo, ao invés de uma forma assim, pode colocar em forminhas menores para levar para o lanche da escola, para o trabalho. Pode até congelar, gente. Pode que ela até falou. congelar, pode até congelar. Então, armazena nas sacolinhas próprias para isso. E aí, você coloca no congelador. Só escreve a data para não esquecer quando colocou. Ó, tá bem recheada. Esse recheio aqui, ó, foi o suficiente pra gente ainda rechear a outra torta. Rendeu bastante. Rendeu bastante porque a gente colocou também bastante vegetais, né? Verdade. Pronto, colocamos o recheio. Agora a gente vem Restante da massa. o restante da massa. Não tem problema ela ficar uniforme, tá vendo? Que ela tá... Absorve um pouco, né? Não ela tem desce um pouco, não tem problema. Quando assar, esse recheio ele vai descer e a torta vai ficar certinha. Prontinho. Pronto. Aí, 40 minutos. 40 minutos E a tá 180 gostoso. graus e tá prontíssima. Fechou. Vamos experimentar. Maria, vem cá experimentar, Maria, também. Pode Vamos cortar aí bonitinho experimentar pra a gente. nossa torta? Nossa, tá muito Vamos. bonita.
Olha, fica macia. Fica. Tô quase pegando uma marmitinha agora. Pode ficar à vontade. Quem quiser preparar a marmitinha, Olha aí, tá vendo? já Tava pode falando que levar. pode, né? Até congelar. Se não comer Pode agora... congelar, pô, Você pode levar. congelar. Enquanto Isso. ela vai cortando aqui, eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, muito obrigada. E a vocês que nos acompanham, beijo grande no seu coração, que o Pai Eterno te abençoe muito. E eu já deixo o convite para você nos acompanhar amanhã no mesmo horário, 1h15 da tarde, com comida gostosa, artesanato, bate-papo legal, do jeito que você sabe que a gente sempre faz para você, com muito amor e muito carinho, tá bom? Então, beijo grande, fica com Deus e a gente vai ficar experimentando essa torta maravilhosa, tá? Faça em casa, né? Tchau, gente! É amor, felicidade